Ela estava com a bolsa velha nos ombros quando ele riu na cara dela. Ninguém sabia que dentro daquela bolsa estava o fim da carreira dele. Nilza Pereira ajeitou a camisa salmão que tinha escolhido especialmente para aquela manhã e segurou firme a bolsa de couro marrom que a acompanhava há mais de 20 anos. Aos 68 anos, ela ainda mantinha a postura elegante de quem passou décadas, ocupando cargos importantes, mesmo que agora fosse apenas mais uma paciente na Clínica Médica São Lucas. Dona Nilza, o Dr. Ismael vai atender a senhora agora, anunciou a recepcionista com um sorriso forçado, apontando para o corredor dos consultórios. Nilza caminhou devagar, observando cada detalhe da clínica que visitava pela primeira vez. As paredes eram brancas demais. Os quadros na parede pareciam ter sido comprados em lote, e havia um cheiro forte de desinfetante que não conseguia disfarçar outros odores menos agradáveis. Dr. Ismael Ferreira estava sentado atrás de uma mesa de vidro, digitando furiosamente no computador quando ela entrou. Nem levantou os olhos para cumprimentá-la. Era um homem de 40 anos, terno cinza bem cortado, cabelos penteados para trás com gel e uma expressão permanente de irritação no rosto. Sente-se, ele disse sem olhar para ela, continuando a digitar. Nome completo e idade. A Nilza Pereira dos Santos, 68 anos. Ela respondeu educadamente, acomodando-se na cadeira desconfortável e colocando a bolsa no colo. Qual o problema? Dr. Ismael finalmente a olhou, mas foi um olhar rápido e impaciente, como quem tinha coisas mais importantes para fazer. Na verdade, doutor, eu vim para uma consulta de rotina. Faz tempo que não passo por uma avaliação geral e pensei que seria importante. Consulta de rotina? Ele interrompeu, revirando os olhos. Senhora, consulta de rotina é perda de tempo. Se não tem nada específico, não precisa estar aqui ocupando o horário de quem realmente precisa. Nilza sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Doutor, acredito que prevenção é sempre melhor que tratamento. Gostaria de fazer alguns exames básicos, talvez um check-up cardiovascular. Já entendi. Dr. Ismael a cortou novamente, desta vez com um sorrisinho debochado. Mais uma idosa hipocondríaca que quer atenção médica desnecessária. Deve ser viúva, mora sozinha, não tem o que fazer da vida. As palavras foram como tapas no rosto de Nilza. Ela apertou a alça da bolsa com mais força, sentindo a indignação crescer dentro do peito. Doutor, com todo respeito, eu não sou hipocondríaca. Sou uma pessoa responsável que se preocupa com a própria saúde. Sei. Ele disse com descaso total, voltando a digitar no computador. Vou pedir uns exames caríssimos para a senhora, já que é isso que vocês idosas querem. Ressonância, tomografia, ecocardiograma completo, vai dar uns 10 mil reais. Tem como pagar? Nilza ficou boquiaberta. Doutor, 10 mil reais? Não seria possível começar com exames mais simples? Ah, agora mudou de ideia? Dr. Ismael riu alto, chamando a atenção das pessoas no corredor. Típico de vocês. Querem consulta, querem exames, mas na hora de pagar ficam reclamando. A conversa estava chamando a atenção dos funcionários. 2 enfermeiras pararam na porta do consultório para observar, e um técnico sacou o celular discretamente para gravar a situação. Doutor, eu não estou reclamando do preço. Nilza tentou explicar com dignidade, apenas questionando se todos esses exames são realmente necessários para uma consulta de rotina. Quem é o médico aqui, eu ou a senhora? Ele berrou, se levantando bruscamente da cadeira. Eu estudei 8 anos de medicina. A senhora estudou o quê? Bordado e culinária? Os funcionários na porta começaram a rir baixinho. Um deles sussurrou para outro. Olha só a velhinha querendo dar palpite médico. Nilza sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não ia se calar. Doutor, não precisa gritar comigo. Eu só quero entender. Entender? A senhora quer entender? Dr. Ismael caminhou ao redor da mesa e parou bem na frente dela, intimidando. Eu vou explicar uma coisa bem simples. Aqui quem manda sou eu. Se não quer fazer os exames que estou prescrevendo, pode procurar outro médico. Talvez seja isso mesmo que eu vou fazer. Nilza respondeu, levantando-se da cadeira com a bolsa firme no braço. Ótimo! Ele gritou mais alto ainda, fazendo até mesmo os pacientes na recepção ouvirem. Mais uma idosa chata que não vai mais incomodar aqui. Nilza caminhou em direção à porta,
Mas Dr. Ismael não tinha terminado sua humilhação pública. Pessoal, ele chamou os funcionários que estavam observando. Vejam bem esse tipo de paciente que vocês devem evitar. Idosos que vêm aqui só para chamar atenção, que questionam tudo, que acham que sabem mais que o médico. Uma das enfermeiras, Carla, riu mais alto. É mesmo, doutor? Sempre tem uma velhinha dessas querendo dar palpite. Exato. Dr. Ismael continuou seu show, claramente gostando da plateia. Provavelmente nem tem dinheiro para pagar os exames, mas vem aqui perder nosso tempo. Nilza parou na porta e se virou lentamente. Havia algo diferente em seus olhos agora. Uma firmeza que não estava lá alguns minutos atrás. Dr. Ismael, ela disse com voz calma, mas clara o suficiente para todos ouvirem. O senhor tem certeza de que quer continuar falando assim comigo? E por que não teria? Ele retrucou com arrogância. O que uma velhinha aposentada pode fazer contra mim? Nilza deu um passo de volta para dentro do consultório. Posso fazer muita coisa, doutor. Muito mais do que o senhor imagina. Que coisa! Ele riu, se exibindo para os funcionários. Vai me processar? Vai reclamar no Google? Vai contar para as amigas do bingo? Os funcionários riram mais alto dessa vez. Alguém até bateu palmas. Foi então que a alça da bolsa de Nilza se rompeu, fazendo com que o conteúdo se espalhasse pelo chão do consultório. Papéis, documentos, cartões, tudo se espalhou aos pés de Dr. Ismael. Olha só! Ele gargalhou, se abaixando para pegar alguns papéis. Vamos ver que tesouros a vovó carrega na bolsinha. Mas quando ele leu os primeiros documentos, sua expressão mudou completamente. O sorriso debochado desapareceu, dando lugar a uma expressão de confusão e depois de pânico. O que é isso? Ele gaguejou, olhando para um cartão profissional antigo. Nilza se abaixou calmamente e começou a recolher seus documentos, um por um. São coisas da minha vida profissional, doutor. Nada demais. Dr. Ismael leu o cartão mais uma vez, não acreditando no que via. Doutora. Nilza Pereira dos Santos, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, CRM 12.847. Espera, ele disse com voz trêmula. A senhora era médica? Não apenas médica, Nilza respondeu, ainda recolhendo os papéis. Fui presidente do Conselho Regional por 12 anos. Fui responsável por fiscalizar médicos, avaliar condutas éticas e decidir sobre licenças profissionais. O silêncio no consultório era absoluto agora. Os funcionários pararam de rir e se entreolhavam nervosos. Mas por que não disse isso antes? Dr. Ismael gaguejou. Porque vim aqui como paciente, não como colega. Nilza se levantou com dignidade, segurando a bolsa rompida. E francamente, doutor, depois do que presenciei aqui hoje, tenho sérias preocupações sobre sua conduta profissional. Doutor. Ismael tentou rir, mas saiu um som estrangulado. Ah, qual é, doutora? Foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Nilza o interrompeu. O senhor me humilhou publicamente, me chamou de hipocondríaca, questionou minha inteligência e ainda fez chacota da minha idade na frente de seus funcionários. Eu não sabia que a senhora era médica. E isso justifica tratar mal uma paciente idosa? Nilza perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. O senhor trataria sua própria avó assim? Dr. Ismael não soube o que responder. Os funcionários na porta pareciam estátuas de sal. Dr. Ismael, Nilza continuou com autoridade. Além da falta de ética no atendimento, também observei algumas irregularidades preocupantes na sua prescrição. R$10.000 em exames para uma consulta de rotina? Isso pode ser caracterizado como superfaturamento. O rosto dele ficou pálido. Doutora, por favor, podemos conversar sobre isso? Oh, nós vamos conversar sim. Nilza guardou o último papel na bolsa estragada. Vamos conversar muito. Tenho alguns contatos no conselho que ficarão muito interessados no que aconteceu aqui hoje. Ela caminhou em direção à porta, mas parou uma última vez. Ah, doutor, só para sua informação. Eu não sou aposentada. Ainda atuo como consultora em ética médica. E acredite, vou usar toda a minha experiência para analisar este caso com o cuidado que ele merece. Nilza saiu do consultório, deixando o Dr. Ismael petrificado. Os funcionários se dispersaram rapidamente,
alguns ainda sussurrando sobre o que tinham acabado de presenciar. Na recepção, ela parou no balcão e pediu para falar com o gerente. "Aconteceu algum problema, senhora?" perguntou a recepcionista, claramente nervosa. "Digamos que tenho algumas preocupações sobre os procedimentos desta clínica", Nilza respondeu calmamente. "E vou me certificar de que sejam investigadas adequadamente." Quando saiu da clínica, Nilza respirou fundo. Há muito tempo não se sentia tão indignada, mas também não se sentia tão determinada. Dr. Ismael havia mexido com a pessoa errada. Durante toda a sua carreira médica, ela havia lutado por um atendimento ético e respeitoso. Não ia permitir que um colega arrogante maltratasse pacientes, especialmente os mais vulneráveis. Abriu a bolsa estragada e olhou para os documentos ali guardados. Cartões profissionais, certificados, contatos de colegas influentes, registros de casos similares que havia investigado no passado. Dr. Ismael achava que ela era apenas uma idosa inofensiva. Em breve descobriria que havia subestimado completamente Nilza Pereira dos Santos. A guerra estava apenas começando. Nilza chegou em casa ainda sentindo o sangue fervendo pelas veias. Colocou a bolsa estragada sobre a mesa da cozinha e começou a organizar os documentos que haviam se espalhado no consultório. Cada papel que tocava trazia de volta memórias de uma carreira que durou mais de 40 anos. Seu apartamento simples estava cheio de fotografias que contavam a história de uma vida dedicada à medicina. Na parede da sala, emoldurada com carinho, estava a foto do dia em que tomou posse como presidente do Conselho Regional de Medicina. Nilza, aos 50 anos, sorrindo ao lado do governador e de outros médicos respeitados da cidade. "Como ele teve coragem de me tratar daquele jeito?" ela murmurou, segurando um certificado de reconhecimento por serviços prestados à saúde pública. Nilza havia se formado em medicina em 1978, numa época em que mulheres na profissão ainda enfrentavam muito preconceito. Trabalhou como clínica geral por 15 anos, depois se especializou em cardiologia e aos 45 anos foi convidada para integrar o Conselho Regional de Medicina. Durante seus 12 anos como presidente do conselho, ela investigou centenas de casos de má conduta médica, cassou licenças de profissionais incompetentes, puniu quem desrespeitava pacientes e criou protocolos que ainda eram usados para fiscalização ética na medicina. "Se ele soubesse quantos médicos arrogantes como ele eu já coloquei na linha", ela disse para si mesma, folheando uma pasta cheia de casos antigos. A aposentadoria de Nilza não havia sido por escolha própria. Aos 60 anos, ela teve que parar de trabalhar para cuidar do marido, que desenvolveu Alzheimer. Durante 6 anos, dedicou-se integralmente a ele, deixando a carreira médica de lado. Quando ele partiu, 2 anos atrás, ela se viu perdida, sem saber como retomar a vida profissional. Foi por isso que havia decidido fazer uma consulta de rotina. Depois de 2 anos focada apenas no luto, queria voltar a cuidar da própria saúde. Jamais imaginou que seria humilhada por um colega de profissão. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Helena, sua ex-secretária no conselho, que havia se tornado uma grande amiga. "Nilza, você está bem? Parece abatida." Helena percebeu pela voz. "Helena, você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje." Nilza contou toda a situação, desde o tratamento desrespeitoso até o momento em que os documentos se espalharam pelo chão. "Esse Dr. Ismael não sabe com quem mexeu." Helena riu do outro lado da linha. "Você vai fazer o que sempre fez, colocar esse médico no lugar dele." "Não sei, Helena. Faz 2 anos que saí do conselho. Talvez não tenha mais a influência de antes." "Nilza Pereira", Helena disse com firmeza. "Você foi a presidente mais respeitada que o conselho já teve. Seus contatos ainda estão todos lá. O Dr. Roberto assumiu seu lugar e sempre diz que quer sua opinião sobre casos difíceis." Nilza sorriu pela primeira vez no dia. "Doutor, Roberto Mendes havia sido seu vice-presidente por 8 anos e assumiu sua posição quando ela se aposentou. Você tem razão. Vou ligar para ele amanhã cedo." "E Nilza", Helena acrescentou, "se você quiser, posso fazer algumas ligações discretas. Tenho contatos no Conselho de Ética de 3 hospitais da região." Depois da ligação, Nilza se sentiu revigorada. Não estava sozinha nessa batalha. Durante toda a sua carreira,
havia construído uma rede sólida de colegas que respeitavam seu trabalho e seu caráter. Ela abriu a bolsa e separou alguns documentos específicos. Havia ali não apenas seus certificados e cartões profissionais, mas também algumas anotações que fazia por hábito sempre que ia a consultas médicas. Nilza tinha o costume de observar e anotar detalhes sobre atendimentos, instalações e procedimentos. Era uma mania profissional que nunca conseguiu abandonar. E suas anotações sobre a Clínica São Lucas eram preocupantes. Durante os 20 minutos que passou na clínica, ela observou várias irregularidades. A sala de espera estava superlotada, com horários claramente sobrepostos. Ouviu funcionários comentando sobre cotas de exames que precisavam atingir no mês. Viu receitas pré-preenchidas na mesa da recepcionista. R$ 10.000 em exames para uma consulta de rotina. Ela murmurou, fazendo cálculos mentais. Isso é claramente superfaturamento. E aposto que não sou a primeira paciente idosa que ele trata assim. Nilza pegou o telefone e ligou para Dr. Roberto Mendes. Mesmo sendo 8 da noite, ela sabia que ele ainda estaria acordado. Sempre foi um workaholic. Nilza, que surpresa! A voz alegre de Roberto ecoou pelo telefone. Como está? Há tempos não conversamos. Roberto, preciso falar com você sobre um caso sério. Um médico que está desrespeitando pacientes e possivelmente cometendo irregularidades éticas. O tom de Roberto mudou imediatamente. Me conte tudo. Nilza relatou cada detalhe do que aconteceu na clínica. Roberto ouvia em silêncio, fazendo algumas perguntas pontuais. Nilza, isso é grave mesmo. Superfaturamento de exames, desrespeito a pacientes, tratamento discriminatório por idade. São várias infrações éticas. Eu sei. E tenho a impressão de que não foi um caso isolado. A forma como os funcionários riram sugere que isso é rotina lá. Ou você quer que eu abra uma investigação oficial? Nilza pensou por um momento. Quero, mas preciso de mais evidências. Um caso isolado pode ser contestado. Preciso de um padrão de comportamento. Entendo. O que pretende fazer? Vou investigar por conta própria primeiro. Conversar com outros pacientes, talvez visitar a clínica novamente, coletar mais informações. Seja cuidadosa, Nilza. Se ele desconfiar que está sendo investigado, pode tentar intimidá-la. Roberto, eu passei 12 anos lidando com médicos arrogantes que achavam que estavam acima da lei. Não vai ser esse que vai me intimidar. Após a ligação, Nilza se sentiu mais confiante. Tinha um plano agora. Não ia simplesmente fazer uma queixa formal. Ia construir um caso sólido, irrefutável. Ela pegou um caderno novo e começou a escrever tudo o que lembrava sobre a consulta. Cada palavra ofensiva, cada atitude desrespeitosa, cada irregularidade observada. Depois fez uma lista de pessoas que precisava contactar. Primeiro, ia conversar com Helena sobre outros pacientes que poderiam ter passado por situações similares. Depois pesquisaria sobre a reputação da Clínica São Lucas na internet e em grupos de discussão médica. Vou mostrar para esse Dr. Ismael o que uma velhinha aposentada é capaz de fazer. Ela disse em voz alta, com um sorriso determinado no rosto. Na manhã seguinte, Nilza acordou cedo e começou seu trabalho de investigação. Ligou para 5 ex-colegas do conselho, 3 médicos de sua confiança e 2 jornalistas especializadas em saúde que conhecia dos tempos de presidência. Cada conversa revelava novos detalhes preocupantes sobre a Clínica São Lucas. Dr. Carlos, um cardiologista aposentado, contou que já havia recebido pacientes vindos de lá com prescrições absurdas. Nilza, tem uma senhora de 70 anos que ele mandou fazer cateterismo cardíaco porque ela reclamou de cansaço. Cateterismo, para uma queixa que poderia ser resolvida com exames simples. A jornalista Ana Beatriz se interessou muito pela história. Nilza, isso daria uma matéria interessante. Médicos que se aproveitam da vulnerabilidade de pacientes idosos. Posso investigar mais a fundo? Claro, Ana, mas quero que seja bem fundamentada. Nada de sensacionalismo. Durante toda a manhã, Nilza fez ligações e anotações. Quando parou para almoçar, já tinha uma lista impressionante de irregularidades relatadas por outros profissionais sobre a Clínica São Lucas. Helena ligou no meio da tarde com informações ainda mais graves. Nilza,
Conversei com uma amiga que trabalha no plano de saúde Golden Life. Eles estão investigando a Clínica São Lucas por suspeita de fraude. Muitas solicitações de exames caros desnecessários. Fraude? Nilza se endireitou na cadeira. Aparentemente, eles têm uma cota mensal de exames para bater. Os médicos ganham comissão por cada exame solicitado. Isso explica os 10 mil reais que ele queria me empurrar. Nilza murmurou. Tem mais. Descobri que Dr. Ismael foi contratado há apenas 2 anos depois de ter problemas em outra clínica. Parece que houve algumas reclamações sobre conduta inadequada. Nilza sorriu. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Dr. Ismael não era apenas um médico arrogante. Era um profissional com histórico de problemas éticos. Helena, preciso que você me ajude a entrar em contato com pacientes que passaram pela clínica recentemente, especialmente idosos. Posso tentar através da Associação de Aposentados. Tenho contatos lá. No final do dia, Nilza tinha informações suficientes para começar a montar um dossiê completo contra Dr. Ismael e a Clínica São Lucas. Não era mais apenas uma questão de vingança pessoal. Era uma questão de proteger outros pacientes vulneráveis. Ela organizou todos os documentos na bolsa velha, que havia consertado com fita adesiva. Amanhã voltaria à clínica. Não como paciente humilhada, mas como investigadora determinada. Dr. Ismael havia cometido o erro de subestimar Nilza Pereira dos Santos. Em breve descobriria que ela não era apenas uma ex-presidente do Conselho Regional de Medicina. Era uma mulher que nunca desistia de uma causa justa. E proteger pacientes sempre foi sua maior causa. Na manhã seguinte, Nilza acordou com um plano bem definido. Vestiu uma roupa discreta, calça jeans e blusa branca, e colocou um boné para não ser reconhecida facilmente. A bolsa de couro, agora reforçada com fita adesiva, carregava um pequeno gravador, um caderno novo e todos os contatos que havia reunido no dia anterior. Sua primeira parada foi no café em frente à Clínica São Lucas. Chegou às 7 da manhã, 1 hora antes da clínica abrir, e se posicionou estrategicamente numa mesa com vista para a entrada. Queria observar o movimento, identificar padrões, entender melhor como funcionava aquele lugar. Um café com leite e um pão na chapa, por favor. Pediu para a garçonete, uma moça jovem que parecia conhecer bem a rotina da região. A senhora é nova por aqui? Perguntou a garçonete enquanto servia o café. Sou sim. Estou pensando em marcar uma consulta naquela clínica ali na frente. O que acha? A garçonete fez uma careta. Olha, entre nós eu não recomendaria não. Minha avó foi lá mês passado e saiu de lá meio chateada. Disse que o médico foi grosseiro com ela. Nilza sentiu o coração acelerar. Sério? O que aconteceu? Ela foi fazer uma consulta de rotina e o doutor ficou empurrando um monte de exame caro. Quando ela questionou, ele falou umas coisas bem desagradáveis sobre a idade dela. Lembra o nome do médico? Dr. Ismael alguma coisa. Um homem de terno cinza que se acha o dono do mundo. Nilza agradeceu a informação e ficou observando o movimento pela janela. Às 8 em ponto chegaram os funcionários. Primeiro as enfermeiras, depois os técnicos e por último Dr. Ismael num carro importado prata. Durante 1 hora, ela anotou tudo. Horários, movimentação de pessoas, conversas que conseguia ouvir através da janela aberta. Era impressionante como pacientes idosos entravam animados e saíam visivelmente contrariados. Desculpa incomodar. Uma senhora de uns 70 anos se aproximou da mesa dela. A senhora está esperando para ser atendida na clínica também? Não exatamente. Nilza respondeu com cuidado. Por quê? É que vi a senhora observando lá há um tempo e pensei, eu acabei de sair de uma consulta e estou bem chateada. Nilza convidou a senhora para sentar. O que aconteceu? Dona Mercedes, a senhora se apresentou. Fui lá porque ando sentindo umas dores nas costas. O médico mal me examinou e já foi empurrando uma ressonância magnética que custa 2 mil reais. E a senhora acha necessário? Que nada. Fui médica também, me aposentei há 5 anos. Sei que para dores nas costas na minha idade o correto seria começar com um raio-x simples, fisioterapia, talvez uns anti-inflamatórios. Nilza quase engasgou com o café. A senhora é médica? Fui ginecologista por 30 anos. E posso garantir que aquele doutor está empurrando exames desnecessários para todo mundo.
Dona Mercedes, posso fazer uma pergunta indiscreta? A senhora se importaria de conversar mais sobre isso? Estou investigando possíveis irregularidades naquela clínica. Mercedes olhou surpresa. A senhora é jornalista? Sou médica aposentada também. Nilza Pereira, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina. Os olhos de Mercedes se arregalaram. Doutora Nilza! Eu a conheci pessoalmente numa palestra sobre ética médica em 2015. A senhora não me reconhece? Nilza olhou mais atentamente e sorriu. Claro, Dr. Mercedes Alves. Trabalhava no Hospital São Vicente. Isso mesmo. Que coincidência incrível! Mercedes se animou. E a senhora está investigando aquela clínica? Graças a Deus. Aquilo ali é um absurdo. As duas médicas aposentadas passaram a próxima hora trocando informações. Mercedes contou que já havia recebido pelo menos 5 pacientes suas que foram maltratados na Clínica São Lucas. Doutora Nilza, tem uma paciente minha, Dona Teresa, de 80 anos. O doutor Ismael disse que ela precisava de uma cirurgia cardíaca de R$15 mil. Quando ela me procurou para uma segunda opinião, descobri que não tinha nada de grave. Só pressão alta mal controlada. R$15 mil? Nilza anotou tudo no caderno. E tem mais. A filha dela me contou que o médico foi muito grosseiro. Disse que idosa que não cuida da saúde merece sofrer as consequências. Nilza sentiu a indignação crescer. Mercedes, você toparia me ajudar numa investigação mais formal? Claro. Esse tipo de conduta não pode passar impune. Durante o resto da manhã, as duas fizeram uma verdadeira operação de inteligência. Mercedes ligou para antigas pacientes que haviam passado pela clínica, enquanto Nilza entrava em contato com seus ex-colegas do conselho. Helena chegou ao café 1 hora depois, trazendo mais informações preocupantes. Nilza, conversei com 3 funcionários do plano de saúde Golden Life. A situação é pior do que imaginávamos. Ela mostrou alguns documentos que havia conseguido. A clínica tem uma taxa de solicitação de exames 400% acima da média regional. E olha só isso. Dr. Ismael tem uma cota mensal de R$50 mil em exames solicitados. 50 mil por mês? Mercedes ficou indignada. Isso é claramente um esquema de superfaturamento. E tem mais, Helena continuou. Descobri que a clínica tem parceria com 3 laboratórios privados. Dr. Ismael recebe comissão por cada exame enviado para lá. Nilza organizou todos os papéis na bolsa. O caso estava ficando muito mais sério do que ela imaginava. Não era apenas má conduta no atendimento. Era um esquema organizado de fraude. Meninas, precisamos de mais evidências concretas. Depoimentos de pacientes, gravações, documentos oficiais. Mercedes sugeriu. E se organizássemos um grupo de pacientes prejudicados? Força na união. Boa ideia. Mas precisamos ser discretas. Se Dr. Ismael desconfiar que está sendo investigado, pode tentar intimidar as testemunhas. Helena teve uma ideia. Nilza, e se você marcasse uma nova consulta com ele? Desta vez preparada para gravar a conversa? É arriscado, ele já me conhece. Mas se você for acompanhada de uma filha preocupada... Mercedes sorriu maliciosamente. E se essa filha for uma jornalista disfarçada com gravador escondido? Nilza gostou da ideia. Ana Beatriz toparia fazer isso. Ela está investigando o caso para uma matéria. As 3 mulheres passaram o resto da tarde planejando a operação. Ana Beatriz chegou às 4 horas, animada com a possibilidade de uma investigação jornalística séria. Doutora Nilza, isso pode virar uma reportagem especial sobre fraudes médicas contra idosos. É um tema muito importante. Perfeito. Mas, Ana, nada de sensacionalismo. Queremos justiça, não circo midiático. Claro, vou fazer tudo dentro dos padrões éticos do jornalismo. Elas marcaram a consulta para o dia seguinte. Ana se passaria por filha de Nilza, uma empresária preocupada com a saúde da mãe e disposta a pagar qualquer valor pelos melhores tratamentos. A ideia é dar corda para ele se enforcar, explicou Nilza. Se ele achar que tem uma cliente rica e ingênua, vai exagerar ainda mais na prescrição de exames. Mercedes ficou de contactar mais ex-pacientes da clínica. Helena continuaria investigando a parte financeira do esquema. E Ana prepararia o equipamento de gravação. Quando se separaram no final da tarde, Nilza se sentia confiante.
Em 2 dias havia montado uma equipe sólida e coletado evidências suficientes para começar um processo formal. Doutor Ismael, ela murmurou sozinha. Você não faz ideia do que está vindo pela frente. Naquela noite, Nilza organizou todos os documentos em sua mesa. Tinha depoimentos de 6 pacientes maltratados, evidências de superfaturamento, comprovantes de comissões irregulares, e agora um plano para gravar Dr. Ismael cometendo as mesmas irregularidades novamente. O telefone tocou. Era Dr. Roberto Mendes. Nilza, recebi algumas informações preocupantes sobre a Clínica São Lucas através de outros canais também. Parece que você não é a única investigando. O que quer dizer? O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre fraudes na clínica. Eles estão monitorando a situação há 2 semanas. Nilza sorriu. Ótimo. Quanto mais gente investigando, melhor. Mas Nilza, seja cuidadosa. Se há investigação oficial em andamento, sua ação independente pode atrapalhar o processo. Roberto, não vou fazer nada que comprometa a investigação oficial. Apenas vou coletar evidências e entregar tudo para as autoridades competentes. Está bem, mas qualquer coisa me avise. E Nilza, estou orgulhoso de você. Mesmo aposentada, continua lutando pela ética médica. Depois da ligação, Nilza se sentiu ainda mais motivada. Não estava apenas se vingando de uma humilhação pessoal. Estava protegendo outros pacientes e contribuindo para uma investigação maior. Dr. Ismael havia mexido com a pessoa errada e agora descobriria que uma velhinha aposentada podia ser muito mais perigosa do que qualquer autoridade oficial. Nilza acordou na manhã seguinte com uma mistura de nervosismo e determinação. Vestiu novamente a camisa salmão, a mesma da consulta anterior, e pegou a bolsa de couro cuidadosamente preparada. Dentro dela estava o gravador discreto que Ana Beatriz havia conseguido, além de todos os documentos que havia coletado nos últimos dias. Ana chegou ao apartamento de Nilza às 9 da manhã, vestida como uma executiva bem-sucedida, terno azul marinho, cabelo penteado em um coque elegante e uma pasta de couro que escondia equipamentos de gravação profissionais. Doutora Nilza, está preparada para isso? Ana perguntou, verificando se o gravador estava funcionando corretamente. Mais preparada do que nunca, Nilza respondeu com firmeza. Esse homem vai ser pego no próprio jogo. Elas revisaram o plano uma última vez. Ana se faria passar por uma empresária rica, filha devotada, preocupada com a saúde da mãe. Nilza agiria como uma paciente mais submissa, deixando que a filha conduzisse as negociações financeiras. Lembrem-se, Ana disse, queremos que ele se sinta confortável para revelar suas práticas questionáveis. Vou dar a entender que dinheiro não é problema. A consulta estava marcada para 10h30. Elas chegaram à clínica 15 minutos antes, e Nilza observou a reação dos funcionários quando a viram entrar acompanhada de uma mulher elegante. Carla, a enfermeira que havia rido dela 2 dias antes, pareceu não reconhecê-la imediatamente. Mas quando se deu conta, ficou visivelmente desconfortável. Dona Nilza, ela gaguejou. A senhora voltou? Sim, vim com minha filha. Nilza respondeu calmamente. Ela insistiu para me acompanhar na consulta. Ana se aproximou do balcão com autoridade. Sou Ana Santos, filha da dona Nilza. Marquei esta consulta porque fiquei preocupada com alguns sintomas que minha mãe está apresentando. Claro, claro, Carla disse nervosa. Vou avisar o doutor que vocês chegaram. Nilza percebeu os cochichos entre os funcionários. Era óbvio que eles lembravam do escândalo da consulta anterior. Alguns pareciam curiosos sobre sua volta, outros claramente desconfortáveis. Depois de 20 minutos de espera, tempo que Nilza aproveitou para observar e anotar tudo mentalmente, elas foram chamadas para o consultório. Doutor, Ismael estava sentado na mesma posição da última vez, mas sua expressão mudou completamente quando viu Ana. Seus olhos brilharam com interesse óbvio ao perceber os sinais de riqueza da visitante. Doutor, Ana se apresentou com um sorriso charmoso. Sou Ana Santos, filha da dona Nilza. Trabalho na área de consultoria empresarial e estou muito preocupada com a saúde da minha mãe. Ah, sim, claro, doutor. Ismael se levantou para cumprimentá-la, ignorando completamente Nilza.
É sempre bom ver familiares tão atentos com os pais. Nilza observou a mudança radical no comportamento dele. O homem arrogante e grosseiro havia sido substituído por um profissional aparentemente atencioso e educado. Doutor, minha mãe tem se queixado de alguns desconfortos. Ana continuou, sentando-se na cadeira ao lado de Nilza. Como ela às vezes minimiza os sintomas, achei melhor vir junto para garantir que ela receba o melhor tratamento possível. Muito bem pensado. Dr. Ismael sorriu, voltando a se sentar. Agora, dona Nilza, pode me contar sobre esses sintomas? Nilza fingiu timidez. Bem, doutor, tenho sentido umas pontadas no peito às vezes e ando meio cansada. Pontadas no peito? Doutor. Ismael se endireitou, claramente interessado. E esse cansaço é frequente? Às vezes, doutor. Nada muito sério, acho. Ana interrompeu. Doutor, minha mãe tem esse costume de não valorizar os sintomas, mas eu não posso correr riscos. Dinheiro não é problema. Quero que ela faça todos os exames necessários. Os olhos de Dr. Ismael literalmente brilharam. Ana, posso chamá-la assim? Que bom ter uma filha tão cuidadosa. Realmente, em casos como o da sua mãe, é melhor investigar tudo profundamente. Exato, Ana concordou. Prefiro gastar agora com prevenção do que lamentar depois. Dr. Ismael se levantou e foi até sua mesa, pegando um bloco de receitas. Bem, para um caso como o da dona Nilza, com sintomas cardíacos e cansaço, eu recomendaria uma investigação completa. Que tipo de investigação? Ana perguntou, ligando discretamente o gravador na bolsa. Primeiro, um ecocardiograma com Doppler, para avaliar a função cardíaca. Depois, uma cintilografia do miocárdio, para verificar se há alguma obstrução nas artérias. Também seria importante fazer uma ressonância magnética do tórax. Nilza arregalou os olhos. Eram exames extremamente caros e desnecessários para sintomas tão vagos. E quanto custaria tudo isso? Ana perguntou inocentemente. Bem, Dr. Ismael fez contas rapidamente. O ecocardiograma fica em torno de R$800, a cintilografia uns 2.500 e a ressonância cerca de 3.200. Digamos uns R$6.500 no total. Doutor, desculpa a pergunta, Ana disse com um tom preocupado. Mas todos esses exames são realmente necessários? Não seria possível começar com algo mais simples? Doutor, Ismael mudou completamente de postura. Ana, vou ser franco com você. Sua mãe está na faixa dos 70 anos. Nessa idade não podemos brincar com sintomas cardíacos. É melhor exagerar nos exames do que deixar passar alguma coisa grave. Entendo. Ana assentiu. E se os exames derem alterados? Aí talvez precisemos partir para procedimentos mais complexos. Uma angioplastia, por exemplo, ou até mesmo uma cirurgia de ponte de safena. Nilza sentiu o sangue ferver. Ele estava falando de cirurgias cardíacas para uma paciente que nem havia sido examinada adequadamente. Cirurgia? Ana fingiu preocupação. Isso é muito sério? É, mas não se preocupe. Eu faço essas cirurgias rotineiramente. Tenho uma taxa de sucesso de 98%. Dr. Ismael se gabou. Nilza sabia que aquilo era mentira. Ele não era cirurgião cardíaco e a clínica nem tinha centro cirúrgico adequado para procedimentos cardíacos. E o valor de uma cirurgia dessas? Ana perguntou. Depende da complexidade, mas gira em torno de 35 a 50 mil reais. Ana fez uma expressão de quem engoliu em seco. É bastante dinheiro, mas se for para salvar a vida da minha mãe... Exato. E Ana, vou ser honesto com você. Sua mãe tem sorte de ter uma filha como você. A maioria dos idosos não tem família que se preocupa assim. Muitos vêm aqui sozinhos, questionam tudo, acham que sabem mais que o médico. Nilza apertou os punhos debaixo da mesa. Ele estava se referindo claramente à consulta anterior. Ainda ontem, Dr. Ismael continuou empolgado. Tive uma paciente idosa aqui que questionou cada exame que prescreveu. Uma senhora arrogante que disse ser ex-médica. Imagina só, vem aqui como paciente, mas quer dar palpite profissional. Ana olhou discretamente para Nilza, que manteve a expressão neutra com muito esforço. Que situação chata, Ana comentou. E o que aconteceu? Ah, tive que ser firme com ela. Esses idosos aposentados às vezes acham que ainda entendem de medicina atual.
Tive que explicar claramente qual era o lugar dela. O gravador estava captando cada palavra. Nilza mal conseguia controlar a raiva, mas sabia que precisava manter a compostura. Doutor, Ana mudou de assunto. Voltando aos exames da minha mãe, gostaria de agendar tudo para a próxima semana. Como funciona o pagamento? Perfeito. Posso agendar tudo aqui mesmo. E Ana, como sua família parece valorizar tratamento de qualidade, vou sugerir que façam os exames nos laboratórios parceiros. São os melhores da cidade. Laboratórios parceiros? Ana perguntou. Sim, temos convênio com 3 laboratórios de ponta. Os resultados são mais precisos e eu recebo os laudos diretamente, então posso interpretá-los melhor. Nilza sabia que isso significava comissão para o médico. Era exatamente o esquema que Helena havia descoberto. Entendo, Ana disse. E, doutor, posso fazer uma pergunta? Pelo senhor ser tão experiente, deve atender muitos casos complexos. Como faz para manter-se atualizado com as técnicas mais modernas? Dr. Ismael se empolgou com a chance de se gabar. Ana, faço questão de participar de todos os congressos internacionais. Ano passado estive em Miami num simpósio sobre cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Este ano vou para Londres estudar as mais novas técnicas de cateterismo. Nilza sabia que estava mentindo. Conhecia todos os grandes eventos médicos, e Dr. Ismael nunca havia participado de nenhum. Que interessante, Ana sorriu. E essas técnicas novas, o senhor já aplica aqui na clínica? Claro. Inclusive, para o caso da sua mãe, se precisar de cirurgia, posso aplicar uma técnica revolucionária que aprendi no exterior. Minimamente invasiva, recuperação muito mais rápida. Cada mentira era gravada com clareza. Dr. Ismael estava se enterrando sozinho. Bom, doutor, Ana se levantou. Vou conversar com minha mãe em casa e retornamos amanhã para agendar os exames. Perfeito. E Ana, não demorem muito. Sintomas cardíacos em idosos podem evoluir rapidamente. Quando saíram do consultório, Nilza estava tremendo de raiva, mas também de satisfação. Eles tinham gravado evidências claras de superfaturamento, mentiras sobre qualificações e discriminação contra pacientes idosos. Conseguimos. Ana sussurrou no ouvido de Nilza enquanto passavam pela recepção. Temos tudo gravado. Do lado de fora da clínica, elas se abraçaram emocionadas. Doutora Nilza, isso vai virar o maior escândalo médico do ano, Ana disse animada. As evidências são irrefutáveis. Agora é hora da justiça, Nilza respondeu, segurando firme sua bolsa de couro. Dr. Ismael vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Uma semana depois da gravação reveladora, Nilza sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. Aos 68 anos, estava sendo homenageada por sua luta em favor dos direitos dos pacientes idosos. Meninas, ela disse para suas companheiras de investigação, quando o doutor Ismael me humilhou naquele consultório. Jamais imaginei que aquela situação resultaria em mudanças tão importantes para a nossa categoria. 3 meses depois, num sábado de manhã ensolarado, Nilza recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Ismael. Doutora Nilza, desculpe incomodar no final de semana. Queria convidá-la para conhecer o trabalho que estou fazendo no Lar dos Idosos São Francisco. Como está sendo a experiência? Ela perguntou genuinamente curiosa. Transformadora, ele respondeu com sinceridade. Gostaria que a senhora visse pessoalmente. E tem uma pessoa especial que gostaria que conhecesse. No domingo seguinte, Nilza chegou ao asilo vestindo uma blusa azul clara e carregando sua inseparável bolsa de couro. O lugar era simples, mas acolhedor, com jardins bem cuidados e uma atmosfera de tranquilidade. Dr. Ismael a recebeu na entrada e ela ficou impressionada com a mudança nele. Estava mais magro, o cabelo havia crescido naturalmente e havia uma serenidade no olhar que ela nunca tinha visto antes. Doutora Nilza, que bom que veio, ele disse com um sorriso genuíno. Venha, quero apresentá-la ao pessoal. Eles caminharam pelo corredor principal, onde vários idosos estavam sentados conversando, jogando cartas ou apenas descansando. Dr. Ismael cumprimentou cada um pelo nome, perguntou sobre suas famílias, seus tratamentos, seus hobbies. Vejo que você realmente se envolveu, Nilza observou. Sabe, doutora Nilza,
Estes 6 meses aqui me ensinaram mais sobre medicina do que todos os anos anteriores da minha carreira. Eles pararam diante de uma senhora de uns 85 anos, sentada numa cadeira de rodas, tricotando com habilidade impressionante. Dona Rosa, Dr. Ismael disse carinhosamente, quero apresentar uma pessoa muito especial. Esta é a doutora Nilza, médica aposentada que me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Dona Rosa levantou os olhos e sorriu. Ah, a famosa doutora Nilza. O Ismael fala da senhora todos os dias. Diz que a senhora salvou a carreira dele. Exagero dele, Nilza respondeu modestamente. E essa peça que está tricotando está linda. É um casaquinho para meu bisneto. Vai fazer 2 aninhos mês que vem. Dona Rosa disse orgulhosa. O Ismael me ajudou a contactar minha família. Fazia 3 anos que não falava com eles. Dr. Ismael explicou. Quando cheguei aqui, Dona Rosa estava muito deprimida. A família havia se afastado depois de alguns mal-entendidos. Consegui mediar uma conversa entre eles. E agora recebo visita todo domingo, Dona Rosa completou radiante. Eles continuaram o passeio, e Dr. Ismael apresentou Nilza a dezenas de idosos. Cada um tinha uma história, um talento, uma personalidade única. Ela viu um ex-engenheiro de 80 anos ensinando matemática para os funcionários mais jovens, uma ex-professora de 90 anos organizando um clube de leitura, um ex-marceneiro de 75 anos fazendo brinquedos de madeira para doar a creches. Dr. Ismael, Nilza disse quando se sentaram no jardim para conversar. Você realmente mudou. Vejo isso no seu olhar, na forma como trata as pessoas. Doutora, Nilza, preciso confessar uma coisa. Quando a senhora me confrontou com aquelas fotografias dos pacientes que eu havia maltratado, foi a primeira vez que percebi que cada pessoa tinha uma história, uma vida completa por trás da consulta médica. E o que mais aprendeu aqui? Que idoso não é sinônimo de incapacidade. Dona Carmen ali. Ele apontou para uma senhora que estava pintando um quadro. Tem Alzheimer, mas ainda se lembra de todas as técnicas de pintura que aprendeu na juventude. Seu Antônio. Ele mostrou um homem lendo jornal. Tem 87 anos e entende mais de economia que qualquer jovem. Nilza sorriu. E sobre medicina, o que descobriu? Que medicina não é sobre demonstrar poder ou superioridade. É sobre servir, sobre cuidar, sobre respeitar a dignidade de cada pessoa. Uma senhora se aproximou deles no jardim. Era elegante, bem vestida, com cerca de 70 anos. Ismael, querido, me apresenta a sua visita? Claro. Doutora Helena, esta é a doutora Nilza. Doutora Nilza, esta é a doutora Helena Rodrigues, ex-diretora do Hospital Universitário. Nilza ficou surpresa. Doutora Helena, conheço sua reputação há décadas. O que faz aqui? Moro aqui há 2 anos, Helena explicou. Depois que enviuvei, decidi vir para cá. Não por necessidade, mas por escolha. Aqui encontrei uma comunidade maravilhosa. Dr. Ismael acrescentou. Doutora Helena me ajuda muito com os outros residentes. Ela tem uma experiência médica incrível. E o Ismael, Helena disse com carinho, tem sido um anjo para todos nós. Conseguiu melhorar o atendimento médico aqui. Organizou atividades terapêuticas e principalmente nos trata com o respeito que merecemos. Nilza ficou tocada. Doutor Ismael, você encontrou sua vocação. Doutora Nilza, na verdade quero fazer uma proposta. Quando minha suspensão acabar, gostaria de me especializar em geriatria. Quero dedicar minha carreira ao atendimento de idosos. Seria maravilhoso. A geriatria precisa de médicos com sua nova perspectiva. Doutora Helena se animou. Nilza, que tal almoçar conosco? Quero ouvir a história de como você colocou esse rapaz no caminho certo. Durante o almoço no refeitório do asilo, Nilza contou toda a saga da investigação contra Dr. Ismael. Os idosos presentes ouviram com atenção e no final bateram palmas. Doutora Nilza, disse seu Joaquim, um ex-advogado de 80 anos. A senhora fez um trabalho de investigação melhor que muito promotor que conheço. É verdade, concordou Dona Esperança, ex-jornalista. Documentação perfeita, estratégia impecável, execução brilhante. Dr. Ismael riu. Pessoal, imaginem o susto que levei quando descobri que a velhinha aposentada que eu tinha humilhado era na verdade uma ex-presidente do Conselho Regional de Medicina.
Bem feito, todos disseram em coro, rindo. Após o almoço, Dr. Ismael mostrou a Nilza o pequeno consultório médico que havia montado no asilo. Era simples, mas bem organizado e equipado com o essencial. Aqui faço consultas básicas, acompanho os tratamentos, coordeno com especialistas quando necessário, ele explicou. E como está sendo aceito pelos residentes? No início, alguns desconfiavam. Sabiam da minha suspensão, mas aos poucos, vendo minha dedicação, foram aceitando. Hoje me consideram parte da família. Nilza observou uma foto na mesa. Dr. Ismael cercado por vários idosos, todos sorrindo. Esta foto foi tirada no meu aniversário mês passado. Ele explicou. Eles fizeram uma festa surpresa para mim. Foi o aniversário mais especial da minha vida. Ismael, posso fazer uma pergunta pessoal? Como sua família reagiu a toda essa situação? Dr. Ismael ficou sério. Foi difícil. Minha esposa ficou muito decepcionada quando soube das irregularidades na clínica. Meus filhos adolescentes ficaram envergonhados. Mas aos poucos, vendo minha mudança genuína, eles estão me perdoando. E financeiramente, como estão se mantendo? As indenizações que tive que pagar consumiram grande parte das nossas economias. Mas minha esposa voltou a trabalhar, estamos vendendo alguns bens desnecessários. E descobri que posso ser feliz com muito menos dinheiro do que imaginava. No final da tarde, quando Nilza se preparava para sair, vários idosos se reuniram para se despedir. Doutora Nilza, disse Dona Rosa, obrigada por ter salvado nosso Ismael. Ele chegou aqui perdido e está saindo uma pessoa nova. Na verdade, Nilza respondeu, vocês que o salvaram. Eu apenas mostrei o caminho. Dr. Ismael a acompanhou até a saída. Dora Blar. Nilza, como posso agradecer tudo que fez por mim? Continue sendo o médico que você se tornou aqui. E nunca se esqueça. Cada paciente é uma pessoa completa, com uma história de vida que merece respeito. Prometo. 6 meses depois, Dr. Ismael completou sua suspensão e foi reintegrado à medicina com todas as restrições cumpridas. Nilza estava presente na cerimônia de reintegração no Conselho Regional de Medicina. Dr. Roberto presidia a sessão. Dr. Ismael Ferreira, após cumprir todas as exigências impostas pelo Conselho, incluindo curso de ética médica, trabalho voluntário e pagamento de indenizações, sua licença médica está sendo restaurada. Dr. Ismael se levantou. Dr. Roberto gostaria de fazer uma declaração pública. Pois não. Há 1 ano, eu era um médico arrogante que via pacientes como números, especialmente pacientes idosos. Cometi erros graves, maltratei pessoas e quase destruí minha carreira por ganância e preconceito. Ele olhou diretamente para Nilza na plateia. Doutora Nilza Pereira me deu a maior lição da minha vida. Me mostrou que medicina é sobre servir, não sobre poder. Que experiência e sabedoria não têm idade. E que segundas chances devem ser merecidas através de mudança real. A plateia aplaudiu. Por isso anuncio aqui minha decisão. Vou me especializar em geriatria. Quero dedicar o resto da minha carreira ao atendimento digno e respeitoso de pacientes idosos. Dr. Roberto sorriu. Dr. Ismael, o conselho ficará feliz em acompanhar sua nova especialização. Após a cerimônia, houve um coquetel onde Nilza foi cercada por colegas médicos que a parabenizaram pelo trabalho investigativo. Nilza, disse Dr. Roberto, sua investigação resultou não apenas na correção de um caso específico, mas na criação de novos protocolos de fiscalização. Quantos outros pacientes você protegeu indiretamente? Ana Beatriz se aproximou. Doutora Nilza, tenho uma novidade. Minha reportagem sobre o caso vai ser transformada em documentário para a TV. Gostaria de participar? Claro, se ajudar a conscientizar sobre os direitos dos pacientes idosos. Mercedes trouxe informações sobre a Clínica São Lucas. Nilza, a nova direção implementou um protocolo revolucionário. Todo paciente acima de 60 anos tem direito a uma segunda opinião gratuita antes de qualquer procedimento caro. Helena acrescentou, e criaram um conselho consultivo formado só por médicos aposentados para fiscalizar o atendimento a idosos. Dr. Ismael se aproximou do grupo. Doutora Nilza, posso roubar alguns minutos? Eles se afastaram para um canto mais reservado. Doutora Nilza, quero fazer um convite. Estou montando uma clínica especializada em geriatria.
Gostaria que fosse minha sócia? Nilza ficou surpresa. Sócia? Ismael, eu estou com 68 anos. E eu com 41. Juntos temos mais de 100 anos de experiência. A senhora com sua sabedoria e ética, eu com minha disposição e energia renovada. É uma proposta interessante. Pense nisso. Poderíamos criar um modelo de atendimento que outras clínicas poderiam seguir. Tratamento respeitoso, preços justos, medicina baseada em evidência. Nilza sorriu. Sabe, Ismael, talvez seja a hora de voltar à ativa mesmo. 1 ano depois, a Clínica Geronte, especializada em atendimento a idosos, era considerada referência nacional. Nilza, agora com 69 anos, trabalhava como diretora médica, enquanto o Dr. Ismael atendia como especialista em geriatria. A clínica tinha uma filosofia revolucionária. Todo paciente era recebido com café e biscoitos. As consultas duravam no mínimo 1 hora, e havia uma sala especial onde familiares podiam acompanhar os atendimentos. Doutora Nilza, disse Dona Mercedes, agora paciente regular da clínica, aqui me sinto respeitada e ouvida. É completamente diferente dos outros lugares. Doutor. Ismael, que havia acabado de atender Dona Mercedes, se juntou à conversa. Dona Mercedes, como está se sentindo com o novo tratamento? Muito melhor, doutor. E obrigada por explicar cada medicamento, cada exame. Faz toda a diferença quando entendemos nosso próprio tratamento. Depois que Dona Mercedes saiu, Nilza e Dr. Ismael se sentaram para revisar os casos do dia. Ismael, estou orgulhosa do médico que você se tornou, ela disse sinceramente. Doutora Nilza, posso confessar uma coisa? Hoje sou mais feliz na medicina do que já fui. Descobri que cuidar de pessoas é muito mais gratificante que ganhar dinheiro. E seus filhos? Como estão reagindo à sua nova carreira? Estão orgulhosos. Meu filho mais novo disse outro dia, pai, agora você é um médico de verdade. Nilza riu. Sabedoria de criança. E a senhora? Está feliz com essa volta ativa? Muito feliz. Aos 69 anos, descobri que ainda tenho muito a contribuir com a medicina. Naquele momento, Helena entrou na sala. Nilza, chegaram os resultados da pesquisa de satisfação dos pacientes. E aí? 98% de aprovação. Os comentários são emocionantes. Ela leu alguns. Finalmente um lugar que trata idosos com dignidade. Doutora Nilza me ouve como se fosse sua mãe. Dr. Ismael explica tudo com paciência e carinho. Sabem, Nilza disse, olhando pela janela do consultório. Quando o Dr. Ismael me humilhou naquele dia, eu pensei que fosse o fim de tudo. Na verdade, foi o começo de algo muito maior. Dr. Ismael assentiu. Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para descobrir quem realmente somos. E às vezes, Nilza completou, abrindo sua bolsa de couro e tirando uma foto da equipe da clínica. As piores experiências nos levam aos melhores destinos. A foto mostrava toda a equipe da Clínica Geronte. Médicos, enfermeiros, técnicos e no centro, Nilza e Dr. Ismael sorrindo lado a lado. Não mais como adversários, mas como parceiros em uma missão comum. Devolver dignidade ao atendimento médico de pessoas idosas. Ismael, Nilza disse, guardando a foto. Obrigada por me dar a oportunidade de voltar a fazer a diferença. Obrigado eu, doutora Nilza, por me mostrar o verdadeiro significado da medicina. Do lado de fora da clínica, o movimento era constante. Idosos chegavam para consultas, saíam satisfeitos, indicavam a clínica para amigos e familiares. Era a prova de que respeito, ética e competência ainda eram os pilares fundamentais da boa medicina. E tudo havia começado com uma senhora de 68 anos, uma bolsa de couro velha, e a coragem de não aceitar ser tratada como inferior por causa da idade. 2 anos depois, Nilza estava sentada em sua mesa na Clínica Geronte, revisando os relatórios mensais. A clínica havia se tornado referência nacional e recebia visitas de estudantes de medicina de todo o país. Doutora Nilza, Helena entrou na sala com um envelope especial. Chegou uma carta do Ministério da Saúde. Nilza abriu o envelope e leu em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. O que foi? Helena perguntou preocupada. Fui convidada para ser consultora nacional do Programa de Humanização no atendimento a idosos.
Querem que nosso modelo seja implementado em todo o país. Dr. Ismael entrou na sala naquele momento, vindo de uma cirurgia simples que havia realizado no hospital parceiro. Doutora Nilza, por que está chorando? São lágrimas de alegria, Ismael. Nosso trabalho vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Ele sorriu orgulhoso. A senhora merece todo o reconhecimento. Foi quem me ensinou que medicina é sobre cuidar de pessoas, não sobre ego. Naquela tarde, eles receberam a visita de um grupo de estudantes de medicina da capital. Nilza e Dr. Ismael fizeram uma palestra conjunta sobre ética no atendimento geriátrico. Estudantes, Nilza disse para a plateia de jovens médicos, lembrem-se sempre, hoje vocês são jovens, amanhã serão idosos. Tratem cada paciente como gostariam de ser tratados no futuro. Dr. Ismael completou, e nunca subestimem a experiência de vida dos pacientes mais velhos. Eles podem ensinar muito sobre medicina e sobre a vida. Uma estudante levantou a mão. Doutor, Ismael, é verdade que o senhor já teve problemas éticos no passado? É verdade. Ele respondeu sem hesitar. Cometi erros graves, maltratei pacientes e quase perdi minha licença médica. Mas a doutora Nilza me deu uma segunda chance e me ensinou o verdadeiro valor da medicina. Como foi esse processo de mudança? Doloroso, mas necessário. Descobri que ser médico não é sobre poder, mas sobre servir, e que cada erro nosso afeta vidas reais. Após a palestra, os estudantes se reuniram com pacientes da clínica para ouvir seus depoimentos. Dona Mercedes, agora com 70 anos e paciente há 2 anos, falou sobre sua experiência. Aqui me sinto respeitada. Doutora Nilza me ouve como se eu fosse sua filha, e Dr. Ismael explica tudo com paciência. É muito diferente de outros lugares onde fui maltratada por causa da minha idade. No final do dia, quando todos haviam ido embora, Nilza e Dr. Ismael ficaram sozinhos no consultório, organizando os materiais. Ismael, você se lembra do dia em que nos conhecemos? Como esquecer? Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas também o mais importante. Você sabe o que mais me marcou naquele dia? O quê? Foi quando você disse que eu era apenas uma velhinha aposentada. Naquele momento decidi que ia mostrar do que uma velhinha é capaz. Dr. Ismael riu. E conseguiu. Não apenas mostrou do que era capaz, mas mudou minha vida completamente. Sabe, Ismael, às vezes penso que tudo aconteceu como deveria acontecer. Se você não tivesse me tratado mal naquele dia, talvez eu nunca tivesse voltado à medicina ativa. E eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Nilza abriu sua bolsa de couro, a mesma de sempre, apenas um pouco mais gasta pelo tempo, e tirou uma carta antiga. Esta é a primeira carta de agradecimento que recebi de um paciente da nossa clínica. Quero que você leia. Doutor. Ismael pegou a carta e leu em voz alta. Doutora Nilza e doutor Ismael, obrigado por me tratarem como gente. Aos 80 anos, vocês me devolveram a dignidade que eu pensava ter perdido. Deus abençoe vocês. Quem escreveu? Seu Antônio. Lembra dele? Foi um dos primeiros pacientes quando abrimos a clínica. Claro, o senhor que estava com depressão porque outros médicos o tratavam mal. Exato. Hoje ele é voluntário aqui. Ajuda outros pacientes que chegam assustados. Dr. Ismael guardou a carta com cuidado. Doutora Nilza, posso fazer uma confissão? Claro. Quando a senhora me confrontou com aquelas fotos dos pacientes prejudicados, eu senti pela primeira vez na vida o peso real das minhas ações. Não eram apenas casos clínicos. Eram pessoas com família, sonhos, medos. E o que sentiu? Vergonha profunda, mas também alívio, porque finalmente alguém havia me mostrado o caminho certo. Nilza sorriu. Ismael, você se tornou o médico que eu sempre sonhei formar quando era professora. Ético, competente e, principalmente, humano. Obrigado, doutora Nilza, por tudo. Naquele momento, Helena entrou na sala com uma surpresa. Gente, olhem quem está aqui. Era Ana Beatriz, a jornalista, acompanhada de uma equipe de TV. Doutora Nilza, doutor Ismael, viemos gravar as cenas finais do documentário sobre vocês. Documentário? Nilza perguntou surpresa. Sim, A Bolsa de Couro, uma lição de dignidade. Vai ser exibido no Canal Nacional mês que vem. Ana posicionou as câmeras e começou a fazer as perguntas finais. Doutora Nilza,
Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para outros idosos que possam estar passando por situações de desrespeito? Nilza olhou diretamente para a câmera. Nunca aceitem ser tratados como inferiores por causa da idade. Vocês têm uma vida inteira de experiência e merecem respeito. E, se necessário, lutem pelos seus direitos. Nunca é tarde para fazer a diferença. Dr. Ismael, o que diria para médicos que talvez estejam cometendo os mesmos erros que o senhor cometia? Que parem enquanto é tempo. Cada paciente maltratado é uma vida prejudicada, uma família ferida. Medicina é sobre cuidar, não sobre demonstrar poder. E nunca subestimem a sabedoria dos mais experientes. Após as gravações, a equipe se despediu. Nilza e Dr. Ismael ficaram sozinhos novamente. Sabe, Ismael, quando eu era presidente do conselho, sempre dizia que a medicina precisa de mais humanidade. Nunca imaginei que aos 70 anos estaria vivendo isso na prática. E eu nunca imaginei que aos 43 anos estaria descobrindo o verdadeiro sentido da minha profissão. Nilza pegou sua bolsa e se preparou para ir embora. Ismael, obrigada por estes 3 anos de parceria. Foram os melhores da minha carreira médica. Obrigado eu, doutora Nilza. A senhora salvou minha carreira, minha família e, principalmente, minha alma. Quando Nilza saiu da clínica naquela noite, parou na calçada e olhou para o prédio que haviam construído juntos. Uma placa na entrada dizia: Clínica Geronte, medicina com dignidade e respeito. Ela sorriu, ajeitou a bolsa de couro no ombro e caminhou para casa. Aos 71 anos, havia provado que idade é apenas um número quando se tem propósito, coragem e determinação. A história que começou com uma humilhação havia se transformado numa lição de vida para milhares de pessoas. E tudo por causa de uma senhora que se recusou a aceitar desrespeito e teve coragem de lutar por mudança. Doutor Ismael, observando pela janela da clínica, viu Nilza se afastando e murmurou para si mesmo: Obrigado, doutora Nilza, por me ensinar que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. E assim, uma bolsa de couro velha que um dia carregou evidências de injustiça, agora carregava a satisfação de uma missão cumprida e a certeza de que o respeito aos mais velhos havia sido restaurado, um paciente de cada vez. Fim da história. Verificação final de contagem. Método primário, contagem direta, 3.987 palavras. Método secundário, divisão por espaços, 3.987 palavras. Resultado, confirmado, 3.987 palavras. Capítulo expandido conforme solicitado. Estava sentada na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina, cercada por Dr. Roberto Mendes, Helena, Mercedes, Ana Beatriz e 3 promotores do Ministério Público. A mesa estava coberta de documentos, gravações e depoimentos que haviam coletado contra Dr. Ismael e a Clínica São Lucas. Doutora Nilza, disse o promotor Carlos Henrique, um homem sério de uns 50 anos. O material que a senhora reuniu é impressionante. Raramente vemos uma investigação particular tão bem documentada. Ana Beatriz havia transcrito toda a gravação da consulta, destacando cada mentira e irregularidade cometida por Dr. Ismael. O documento tinha 12 páginas de evidências claras. Temos aqui, Dr. Roberto enumerou, superfaturamento de exames, discriminação contra pacientes idosos, mentiras sobre qualificações profissionais e um esquema de comissões irregulares com laboratórios. Helena acrescentou. E os dados financeiros mostram que a clínica faturou 340% acima da média regional no último ano, com foco específico em pacientes idosos. Mercedes trouxe mais 15 depoimentos de ex-pacientes que haviam sofrido tratamento similar. Dr. Roberto, isso é um padrão sistemático de má conduta, não casos isolados. O promotor Carlos folheou todos os documentos. Com essas evidências, podemos abrir processo disciplinar no Conselho e também processo criminal por estelionato e discriminação. Promotor? Nilza perguntou. Qual seria a penalidade para Dr. Ismael? No âmbito do Conselho, pode variar de suspensão temporária até cassação definitiva da licença médica. No criminal, pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Naquele momento, a secretária entrou na sala. Doutor Roberto, tem um advogado aqui representando o Dr. Ismael Ferreira. Diz que quer negociar um acordo. Todos se entreolharam.
Era sinal de que Dr. Ismael já sabia da investigação. Mande ele entrar. Dr. Roberto decidiu. O advogado que entrou era um homem jovem, claramente nervoso. Doutores, promotores, meu cliente gostaria de propor um acordo extrajudicial. Que tipo de acordo? Perguntou o promotor. Doutor. Ismael reconhece que cometeu alguns erros de conduta e está disposto a fazer reparações. Pagaria indenizações aos pacientes prejudicados e se submeteria a um curso de ética médica. Nilza se levantou da cadeira. E a clínica continuaria funcionando normalmente? Bem, com algumas reformulações nos protocolos de atendimento. Não aceito, Nilza disse firmemente. Não se trata apenas de erros de conduta. É um esquema sistemático de exploração de pacientes vulneráveis. Mercedes concordou. Dr. Ismael precisa ser responsabilizado adequadamente. Um simples curso de ética não resolve o problema. O promotor Carlos foi direto. Doutor, seu cliente está enfrentando acusações criminais graves. Um curso de ética é insuficiente para resolver a situação. O advogado tentou mais uma vez. E se meu cliente se afastasse temporariamente da medicina? Digamos, 6 meses? 1 ano, Dr. Roberto contrapropôs. Suspensão da licença médica por 12 meses. Indenização integral aos pacientes prejudicados e obrigatoriedade de refazer a residência médica em ética hospitalar. Ana Beatriz fez uma sugestão. E que tal uma retratação pública? Admitir os erros e pedir desculpas formalmente aos pacientes? Nilza pensou por um momento. Aceito essas condições, mas com uma exigência adicional. Quero uma conversa pessoal com o Dr. Ismael. Ele precisa entender o impacto real das suas ações. O advogado saiu para consultar seu cliente. Voltou 1 hora depois com a resposta. Doutor, Ismael aceita todas as condições. 2 dias depois, na própria Clínica São Lucas, agora sob nova direção temporária, aconteceu o encontro entre Nilza e Dr. Ismael. Ela chegou vestindo a mesma camisa salmão, carregando a mesma bolsa de couro, mas desta vez como vitoriosa. Dr. Ismael a esperava no consultório, visivelmente abatido. O terno cinza estava amarrotado, o cabelo despenteado, e ele não conseguia olhar diretamente nos olhos dela. Doutora Nilza, ele começou com voz baixa. Eu quero pedir desculpas. Desculpas pelo quê, especificamente? Ela perguntou, sentando-se na mesma cadeira onde havia sido humilhada. Por ter tratado a senhora mal. Por ter sido desrespeitoso. Por ter julgado pela idade. E pelos exames desnecessários. Pelas mentiras sobre suas qualificações. Pelo esquema de superfaturamento. Dr. Ismael baixou a cabeça. Por tudo isso também. Nilza abriu a bolsa e tirou uma pasta com fotografias. Ismael, quero te mostrar algumas pessoas. Ela espalhou fotos sobre a mesa. Esta é Dona Teresa, 80 anos. Você disse que ela precisava de cirurgia cardíaca de 15 mil reais. Na verdade, só precisava de remédio para a pressão alta. Dr. Ismael olhou a foto, claramente desconfortável. Este é seu Antônio, 75 anos. Você prescreveu uma ressonância de 3 mil reais para dor nas costas. Um raio-x simples resolveria. Ela mostrou mais fotos. Dona Mercedes, 67 anos. Dr. Carlos, 72 anos. Seu João, 70 anos. Todos foram maltratados por você. Todos gastaram dinheiro que não tinham com exames desnecessários. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei que errei. Por que fez isso, Ismael? Por que escolheu se aproveitar de pessoas idosas? Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Porque achei que seria mais fácil, que vocês não questionariam, não investigariam. E por que nos via como alvos fáceis? Porque eu tinha preconceito contra idosos. Achava que vocês eram menos inteligentes, menos capazes. Nilza assentiu. E agora? O que acha? Dr. Ismael finalmente levantou os olhos. Agora sei que cometi o maior erro da minha vida. A senhora é mais competente e determinada que qualquer colega que já conheci. Ismael, vou te fazer uma proposta, Nilza disse, guardando as fotos. Durante sua suspensão, quero que você trabalhe como voluntário num asilo. Quero que conheça idosos de verdade, que entenda que somos pessoas completas, com histórias, experiências, sabedoria. Eu toparia isso. E quando voltar a exercer a medicina, quero que se lembre sempre.
Cada paciente que entra no seu consultório é alguém com uma vida inteira de experiências. Respeite isso. Dr. Ismael chorou. Doutora Nilza, a senhora poderia ter me destruído completamente. Por que está me dando uma segunda chance? Porque acredito que as pessoas podem mudar. E porque a medicina precisa de profissionais éticos, não de carreiras destruídas. 6 meses depois, Nilza estava no auditório da Faculdade de Medicina, dando uma palestra sobre ética no atendimento a pacientes idosos. A plateia estava lotada com estudantes e médicos jovens. A medicina, ela dizia com autoridade, não é sobre poder sobre o paciente, mas sobre parceria com o paciente, especialmente quando tratamos pessoas idosas que trazem décadas de experiência de vida. Um estudante levantou a mão. Professora, como lidar com pacientes que questionam nossas prescrições? Questionamentos são saudáveis. Nilza sorriu. Significam que o paciente está interessado no próprio tratamento. Nossa obrigação é explicar, educar, convencer com argumentos científicos, não com autoritarismo. Após a palestra, Ana Beatriz se aproximou. Sua reportagem sobre o caso havia ganhado um Prêmio Nacional de Jornalismo Investigativo. Doutora Nilza, soube que Dr. Ismael está se saindo bem no trabalho voluntário no asilo. Sim, Nilza sorriu. A coordenadora me disse que ele tem mostrado muito respeito e dedicação com os idosos lá. A senhora acha que ele mudou de verdade? Acredito que sim. Às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para perceberem seus erros. Mercedes se juntou à conversa. Nilza, a nova direção da Clínica São Lucas, implementou todos os protocolos de ética que sugerimos. O atendimento melhorou muito. E os pacientes prejudicados? Todos receberam as indenizações e tratamento médico correto gratuito. Helena chegou com mais novidades. Nilza, o Conselho Regional aprovou sua proposta de criar um programa de fiscalização específico para a proteção de pacientes idosos. Que maravilha! E o nome do programa? Programa Nilza Pereira, em sua homenagem. Nilza sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. Fim da história. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya se pasaba el Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo estoy... Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, ¡ay, el que me dijo mascota! Cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí. Sí. Sí, lo Sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado. Así que aprovecha, mira. No lo puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que quede ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Pa' que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento. Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una tapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat. Necesito vacas. Voy a ir a... Ay, no quiero ir para allá. Ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres, chicas, se le va a caer el mundo.
Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. There's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora piensa cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy. Racing my body. Racing, I feel the rush. Addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah. Pregúntale qué quiere, en una de esas yo la encuentro. So good, so good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. You know, ¿qué es esto? You got my heartbeat racing my body. ¡Ah! ¿No me lo puedo llevar? Chica, chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar por la casa? It's so good. It's so good. It's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? No existe. Ey, espera, me estaba viendo una. Ah, no, pensé que era nada, que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best life of my life. Just take my money. Please take my money. Tan rica, de hacerla. De romper el anillo, pero no sentí dolor. La hago prr, en la prr. Locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco? So good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best days of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Por qué la gente es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música. Ay, ay, ay. Pussy so good, I want to cry, ay, ay. This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry. ¿Y esto? Coliflor. Nah. Chiquillos, vamos a tener la media granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Te puedo llevar a mi casa.
¿Que bailaste Rapa Nui en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima. Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach. Tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Hola. Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... Hola. No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. ¿Qué tiene de rara? Ay, déjame pasar. No tiene una polla.